Quem é o Homem da Cicatriz das Chamas? Desde a sua primeira menção no capítulo 1056, algo ficou claro. Ele possui o último Road Poneglyph, a chave para encontrar Laughtale, a ilha final da Grande Rota, a ilha onde está escondido o maior tesouro de todos, o One Piece. Mas tem algo estranho nesse roteiro. Nós descobrimos no capítulo 1081, com a tripulação do Barba Negra, que o Hinokizu, o homem marcado pelas chamas, navega em uma embarcação completamente negra. E os Chapéus de Palha acabaram de chegar em Elbaf, um arco hypado desde antes do capítulo 100 da obra, que todos esperam que dure muito tempo. Então, qual seria o sentido do Oda estar cada vez mais mencionando o Hinokizu se ele vai ser guardado para tantos capítulos no futuro? E outra coisa, já reparou que até agora não descobrimos quem realmente vai ser o vilão de Elbaf? Mesmo que seja o falso Deus do Sol, ou o Príncipe Loki, ou qualquer vilão gigante, ainda estaríamos com um perigo contido dentro de uma ilha, quando agora o Luffy é um Yonkou, e os seus maiores inimigos deveriam ser os Gorosei, Barba Negra, Bug, Shanks, os Almirantes e Musamá, mas aí, quando pensamos nos problemas, aparecem as soluções. Porque existe uma resposta que entrelaça o Homem da Cicatriz das Chamas, o último Road Poneglyph, Elbaf e os Chapéus de Palha. O último grupo com nível de poder especulado a fazer frente aos Yonkous. Porém, ainda não revelado. Os Cavaleiros Sagrados. Pode confiar, de maneira genial, Oda delicadamente preparou o cenário para que os Cavaleiros Sagrados sejam um grupo vilanesco que vai enfrentar os Chapéus de Palha em Elbaf. Mas o que isso tem a ver com o Hinokizu, o Homem da Cicatriz das Chamas? Tudo. E pior, a gente já sabe quem ele é, e só aqui no canal Chapéu de Palha nós vamos contar pra você. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek, já deixou o like, já se inscreveu, dá essa moral pra gente. E aí, sem mais delongas, Alanzito, hoje vamos seco. Chama a vinheta porque o bagulho tá doido. O último Road Poneglyph. Aquele que será o prêmio final de Elbaf é o nosso ponto de início da teoria, e os motivos são bem lógicos. Desde a virada do time skip, podemos argumentar que o principal objetivo do bando é coletar os Road Poneglyphs para conseguir chegar em Laughtale. E a essa altura, já que o bando tem 3 Road Poneglyphs, falta só o misterioso Poneglyph que sumiu da Ilha dos Tritões entre 2 e 24 anos no passado. Só falta isso para a corrida pelo One Piece realmente começar. E analisando de um jeito mais meta, a gente tá de fato chegando na saga final. Considerando que o Elbaf deve ser um arco longo, não resta muito espaço para novas ilhas e sagas milaborantes. Então, provavelmente depois dos gigantes, só restará Laughtale e uma possível guerra final pelo One Piece. Além disso, Egghead termina com Vegapunk contando para o mundo que o destino está nas mãos daqueles que encontrarem One Piece. A corrida, a guerra, a disputa pelo maior tesouro de todos está sendo hypada em nível global dentro do universo do mangá como nunca antes. Então esse fervor claramente vai explodir em breve. E essa corrida vai começar já já, porque desde a saída do Chapéu de Palha de Wano, a gente tá hypando os Road Poneglyphs dessa corrida para começar a qualquer momento. E essa corrida vai começar pós-Elbaf, porque desde o momento que saímos de Wano, nós acompanhamos pela perspectiva de diversos personagens a importância do último Road Poneglyph e, consequentemente, do Homem da Cicatriz das Chamas. Vimos isso com Kid no capítulo 1056, onde eles especulam que o Hinokizu tem o último Road Poneglyph. Também vimos isso no 1081, com os piratas do Barba Negra discutindo os Poneglyphs. E claro, vimos a Robin conversando com Sukiyaki sobre obter o último artefato para completar a coleção. O próprio Shanks roubou todo o hype do Kid, e não só isso, o Oda deixou claro que ele também obteve as cópias dos Road Poneglyphs que antes estava com o usuário da Jiki Jiki no Mi. Então para mim isso deixa claro que esse será o próximo passo da obra, a obtenção da última peça e a corrida pelo One Piece. O que nos leva ao Hinokizu, o Homem da Cicatriz das Chamas, ou o Homem Marcado pelas Chamas, dependendo da tradução. Desde a primeira menção no capítulo 1056, muitas pessoas teorizaram que ele seria Jaguar de Sol. Isso faria sentido, porque como Ohara queimou e ele estava congelado por um ataque da Aokiji, ele poderia ter se queimado, mas não morrido graças à proteção elemental que, por sorte, ele acabou tendo. Essa teoria chegou a ganhar força quando no início de Egghead a gente descobriu que o Sal estava vivo, mas depois do capítulo 1081, com as informações reveladas pelo Lafitte, ela caiu completamente por terra. O navegador do Barba Negra revelou que o Hinokizu, na verdade, navega em um navio preto com velas pretas e também qualquer adversário que tente perseguir sua embarcação acaba afundando em um grande redemoinho marítimo. O Oda não escreve nenhuma frase à toa, e logo depois de falar isso,
o Lafité especula que seja a habilidade de uma fruta. Então, para mim, isso confirma 99% que de fato vai ser a habilidade de uma fruta, porque senão ia ficar muito aleatória essa frase. Além do mais, isso confirmou que não é o Sol, fazendo com que a comunidade se tornasse para alguns nomes como Chique, por mais que a fruta dele não encaixe exatamente, ou como Dragon, que supostamente seria a fruta do vento ou tempestade, que tem uma tatuagem no rosto que pode esconder ou representar a cicatriz das chamas, e além de tudo tem um navio negro. Mas lembra que eu disse que o Oda não costuma gastar frase? Tem uma que aponta para outro caminho, que para mim faz muito mais sentido. Porque logo depois do Lafité comentar isso, o Shiryu especula que o Hinokizo deve trabalhar para o governo mundial. Dentro do universo, de fato é só especulação, mas olhando de fora, parece que o Oda tá querendo nos dar uma dica para revelar essa identidade secreta. Então, para todos os efeitos nessa teoria, a gente vai seguir o palpite do Shiryu e vai assumir que, de fato, essa pessoa está envolvida diretamente com o governo mundial. Fora os argumentos, analisando a narrativa dentro do próprio universo, faz sentido dar mais peso para essa ideia porque, vindo do Shiryu, ele passou vários anos como um dos guardiões de Impel Down, se envolvendo com piratas e criminosos de todo mundo, além de tendo uma experiência bem pessoal com o governo mundial. Dá para dizer que ele é uma boa fonte para especular a identidade ou natureza dessa figura dentro do mangá. Mas então, quem seria o Homem da Cicatriz das Chamas? Bom, a gente pode identificar 3 elementos vitais para saber quem ele é. 1. Tem que ser absurdamente forte. Para o governo mundial ter confiança nesse personagem para patrulhar os mares do Novo Mundo, carregando o último Road Poneglyph, ele tem que ser, no mínimo, nível almirante, se aproximando mais dos Yonkous ou ter simplesmente uma defesa roubada, como provavelmente essa lendária técnica dos redemoinhos gigantes deve ser. 2. Ele tem que ter importância narrativa. O Oda não pode simplesmente apresentar um personagem aleatório de uma nova divisão da Marinha ou do governo mundial que nunca foi mencionada antes. Além disso, ele carrega o Road Poneglyph, o que tem um peso absurdo por si só. 3. Ele precisa estar conectado ao arco de Elbaf, porque provavelmente vai ser durante esse arco que teremos a resolução desses mistérios. Mas é que tá, curiosamente, nós temos uma figura misteriosa no hiper importante encerramento do capítulo 1121. E essa figura encaixaria perfeitamente nesses 3 elementos vitais. E não é simplesmente por ele ter uma silhueta misteriosa, e sim porque, como muitos apontaram, ele parece combinar com exatidão ao capítulo 1054, quando eles foram citados a primeira vez e pudemos ver seus contornos. Sério, você acha que o Oda colocaria essa guarda de sabre idêntica nas 2 silhuetas por coincidência? É óbvio que não, irmão, estamos falando de Oda gênio, acorda. Pensa comigo, o processo de eliminação é nosso maior aliado porque a essa altura nós conhecemos todos os big players de One Piece, todos os Yonkous, todos os almirantes, todos os Gorosei, todos os revolucionários, não tem nenhum grupo misterioso hypado, fora os Cavaleiros Sagrados e o Homem da Cicatriz das Chamas. Jogando todos os mistérios de uma vez só, o Oda nos fez assumir que essas figuras seriam diferentes, quando na verdade elas são a mesma pessoa. O Hinokizu, o Homem da Cicatriz das Chamas, é o líder dos Cavaleiros Sagrados, ele é o homem que trabalha para o governo mundial e também é o encarregado de proteger o último Road Poneglyph. Agora, acompanha isso e vê se não faz perfeito sentido. Nada acontece sem motivo em One Piece. No momento que Jay Garcia é morto por Imu-sama e abre uma vaga entre os anciões, Garlin, que até então era o líder supremo dos Cavaleiros Sagrados, abandona esse posto e se torna um Gorosei, abrindo então espaço para quem brilhar. Exato! Agora, o Hinokizo, o Homem da Cicatriz das Chamas, ascende e se torna o líder supremo dos Cavaleiros Sagrados. E se Oda tá guardando Barba Negra, Shanks, Bug e companhia para a saga final, a corrida pelo One Piece, pode ter certeza que os Cavaleiros Sagrados vão ter que dar trabalho agora em Elbaf. É pura lógica narrativa, existe uma lacuna de vilões, de antagonistas em Elbaf por enquanto, e encaixaria perfeitamente que os Cavaleiros Sagrados assumissem esse papel. Fora isso, pense em Egghead. No início, é só uma aventura divertida nele do futuro e tal, doideira e tal, papapá, um pouquinho parecido como tá começando o Elbaf agora. Mas, uns 15 capítulos pra frente, começa a aparecer Jay Garcia no 1073, começa a aparecer Kizaru, e aí começa a puxar Buster Call e loucura e tal, e aí as coisas começam a entrar naquele clímax insano que dura mais de 30 capítulos. Então, dá pra imaginar um ritmo similar em Elbaf, só que em vez de chegar Jay Garcia e Kizaru,
vai chegar aos Cavaleiros Sagrados. Além disso, quem em sã consciência quer tirar tempo de tela de Bug, Mihawk, Shanks, Ben Beckman, Barba Negra e companhia para dar espaço para novos vilões na saga final? Não faria nenhum sentido. Isso conecta os pontos da página dupla do capítulo 1121. Quando olhamos para essa imagem, imaginamos no lugar da silhueta misteriosa o Hinokizo, o líder dos Cavaleiros Sagrados, a frase de Vegapunk e todos os elementos passam a interagir em perfeita harmonia. No topo, temos os 4 Yonkous. Embaixo, o líder da Marinha, Akainu, o líder dos Revolucionários, Dragon, e Imui Figarland Garlin, representando os Gorosei e o governo mundial. Mas e a figura misteriosa? Bom, ele é o líder dos Cavaleiros Sagrados, fazendo com que todos os principais grupos antagonísticos da reta final da obra estejam representados. Olha que coisa linda, que coisa cheia de graça. É ele que passa, que vem, e tira o Oda Sensei, minha garota de Ipanema. Ok, vamos imaginar de maneira prática para ver se realmente faz sentido. Por exemplo, você, um membro genial da alta cúpula de One Piece aqui no canal Chapéus de Palha, pode estar se perguntando qual o sentido de um cavaleiro sagrado estar patrulhando os oceanos. Não seria melhor se ele estivesse em Marijoa, protegendo os dragões celestiais? Boa pergunta. Mas a gente tem uma resposta melhor ainda. Pelo pouco que a gente sabe sobre eles, aparentemente a sua função é realmente representar a vontade dos dragões celestiais no oceano. E pior, isso faz todo sentido. Pensa comigo, como os Cavaleiros Sagrados realmente se tornariam um grupo de elite em combate sem nenhuma experiência de campo? Isso é temático em One Piece várias vezes. Não é porque você tem um treinamento de elite ou todos os privilégios que necessariamente você vai performar bem na hora do vamos ver. Justamente por isso, faz sentido que tentem preservar as capacidades incríveis dos Cavaleiros Sagrados, fazendo com que eles obtenham experiência da vida real, enfrentando piratas, criminosos ou quem sabe só cometendo atrocidades por aí. Fora isso, o Dragon menciona que caso eles se movam, os revolucionários vão ter que agir. Então já existe uma expectativa que eventualmente eles vão tomar a cena. Outra coisa interessante é a relação entre os Cavaleiros Sagrados e os Gorosei. Porque, como vimos em Egghead, eles claramente são lutadores muito habilidosos, mesmo independentes de fruta. O maior exemplo disso é o próprio Nasujuro, que parece um espadachim de altíssimo nível. Não é à toa que aparentemente ele tem a Shodai Kitetsu em mão, que é uma das 12 espadas da mais alta graduação. E o Garlin era o líder dos Cavaleiros Sagrados antes de ser promovido aos Gorosei. Seria então esse o caminho natural para o alto escalão do governo mundial? Natural, né? Porque a gente sabe que não tem nada de natural naquela situação. Com a morte do Jay Garcia, podemos especular que durante as eras, para chegar ao topo do mundo, era necessário antes uma provação final. Não bastava só ter o sangue supostamente divino dos dragões celestiais. Para virar um Gorosei, é preciso sujar as mãos. E sabemos que o Garlin não teve nenhum problema em fazer isso, como acompanhamos no massacre do flashback de God Valley. Então, estabelecendo que sim, os Cavaleiros Sagrados devem constantemente estar fazendo missões pelos oceanos, faz muito sentido que o atual líder dos Cavaleiros Sagrados estivesse em uma missão para proteger o último Road Poneglyph e destruir todos aqueles que descobrissem o seu segredo. Agora, por que não só esconder o Poneglyph em Marijoa e ficar por isso mesmo? Tá, essa realmente é uma pergunta que eu ainda não tenho uma resposta e que o Oda talvez devesse responder no seu próprio tempo. Talvez exista alguma explicação, mas, de qualquer jeito, não seria a primeira vez que o Oda abriu mão de uma lógica um pouco mais fria e mais pragmática para deixar a história correr com mais naturalidade que faça mais sentido dentro do próprio universo. Independente, a fala do Shiryu encaixa perfeitamente com o que imaginamos agora ser a função de um cavaleiro sagrado. Agora, narrativamente, o motivo para esse líder estar protegendo o Road Poneglyph é justamente para preparar o principal conflito de Elbaf. E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. O Dragon recentemente falou sobre os Cavaleiros Sagrados se movendo. O Homem da Cicatriz das Chamas, que deve ser o atual líder do grupo, está por aí com o Poneglyph final. Então, de um jeito ou de outro, o Oda estava preparando um confronto onde os Chapéus de Palha possam clamar o último Road Poneglyph e finalmente partir em direção à última ilha. Só que atualmente em Elbaf a gente parece estar longe disso. Os Chapéus de Palha acabaram de chegar, tá uma confusão que envolve ilusão, cachaça, e por mais que eu acredite que o Shanks vai ter uma participação gigante no arco, é difícil cravar que ele seria uma espécie de vilão, ou que o Oda faria essa revelação e o jogaria nesse papel tão cedo. Na verdade, para mim seria extremamente anticlimático, o que nos prepara para o verdadeiro clímax do arco, os verdadeiros vilões, os Cavaleiros Sagrados.
Porque a mensagem do Vegapunk mudou completamente o mundo e as expectativas dentro do universo do mangá. Se antes o objetivo do governo mundial era simplesmente impedir que alguém chegasse a One Piece, agora faz sentido com que o governo queira também obter outros World Poneglyphs e conquiste o One Piece para controlar o destino do mundo. Então, recapitulando a teoria. Depois do ataque dos revolucionários a Marijoa durante o Reverie, os Cavaleiros Sagrados devem ter se mobilizado e começado a operar nos oceanos. Enquanto isso estava se desenrolando, Vegapunk lançou a mensagem para o mundo, revelando que agora todas as facções rivais deveriam entrar em uma corrida para achar o One Piece. Do nada, tudo passa a fazer sentido. O governo mundial já tinha muitos motivos para eliminar os Chapéus de Palha. Seja os atos de rebelião absurda, tacar fogo na bandeira, dar soco no San Charles, dar soco no Jay Garcia, ser um Yonkou, ter a fruta do Nika despertada. Tem 1 bilhão de motivos para tentar eliminar os Chapéus de Palha. Mas talvez o principal deles agora seja que eles têm 3 World Poneglyphs. Tudo parece encaixar. Se os Cavaleiros Sagrados são mandados para Elbaf para derrotar os Chapéus de Palha e obter as cópias em uma só jogada, e Mu poderia estar de novo no controle de tudo, com os 4 World Poneglyphs na mão e um GPS direto para o One Piece. E a chegada de Garlin ao alto escalão do governo, aos Gorosei, pode ser uma ruptura a essa postura mais passiva que os outros anciões pareciam ter em relação ao resto do mundo. Tu não consegue imaginar o Garlin botando o pé na mesa e falando: galera, na moral, Cavaleiros Sagrados, os meus garotos, eles são picas. Vamos pra cima do Luffy, a gente vai conseguir agora, a gente vai conquistar, agora mudou as coisas, acorda pra vida e tal. Garlin deve ter um ego absurdo, deve ter um nível de poder absurdo, deve ter uma cancha absurda. E se eu sou o Imu, e chega um Figuarlane de Garlin depois daquelas patetadas em Egghead, eu ia querer só ouvir ele, mano. Eu só ia querer ouvir ele. Eu ia querer novidade. E violência. Porque eu sou o Imu, e eu sou maluco. Não eu, pessoalmente, Derek, eu tô de boa. E narrativamente também faz muito sentido. Porque como vimos no capítulo 1081, agora os piratas do Barba Negra parecem estar querendo se aproveitar do caos causado pelos revolucionários para obter vantagem para si, o que deve manter o exército do Dragon ocupado por agora. E eu sei que a ideia do Shanks como um possível irmão gêmeo do mal é bem meme, até por isso eu evitei de linká-la muito nessa teoria. Mas é fato que se parte da família do Shanks tiver nos Cavaleiros Sagrados, quem sabe um possível Shanks, isso vai ser mais um atrativo e mais um link narrativo para conectar o Ruivo ao Elbaf e a esse grande conflito que possivelmente vai acontecer agora e nos preparar para a saga final. Imagina o Shanks lutando contra os Cavaleiros Sagrados. Imagina Ben Beckman. Imagina Shanks e Luffy contra os Cavaleiros Sagrados. Imagina Garlin brotando. Cara, muita coisa gigante pode acontecer. Elbaf. Resumo final da teoria. Os Chapéus de Palha precisam do último World Poneglyph que está em posse do Hinokizu, o Homem da Cicatriz das Chamas. Pela análise da silhueta e, claro, de evidências e contexto, podemos cravar que esse é o atual líder dos Cavaleiros Sagrados. Com a corrida pelo One Piece se tornando o principal tema da saga final, faz sentido que em Elbaf tenhamos um conflito generalizado envolvendo esse grupo em busca de nos preparar para os últimos capítulos da obra e a revelação final de Eiichiro Oda, o que é o One Piece. Então, galera, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve. Peguei a teoria do Mr. Morris, dei uma adicionada, mudei aqui, mudei ali. Muito bacana, o cara mandou bem. Link na descrição. Fora isso, acompanha a gente, segue a gente no Instagram, a gente tá postando reels, tá postando coisa, tá sempre movimentando, a gente quer vocês sempre mais próximo. Obrigado por tudo. E comenta aí, paçoca divina, um beijo, um queijo e valeu!